Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Fera das Águas, aqui pela Star TV, e hoje com a entrevista de um grande atleta do atletismo amazonense, Sandro Viana. Não esquecendo que, antes de começarmos o programa, de você escrever, curtir e compartilhar para que nós possamos fazer o programa cada vez melhor para vocês, tá bem? Com um medalhista olímpico. Você tem ideia o que é isso, né? E eu estou aqui, Sandro, com certeza emocionado, porque, aliás, vinha te cobrando, né? É verdade. Uma conversa, sempre falei com você, pô, quero ver tua medalha, cara, eu quero sonho com você, eu sei de tudo isso que você passou para conquistar o que conquistou. E realmente eu estou emocionado de você estar aqui conosco, tá? As pessoas podem... Muita gente não conhece você pessoalmente, sim, mas sabe da tua história, tá bom? Então, seja muito bem-vindo ao Star TV, ao programa Fera das Águas. Nós estamos abrindo aqui um programazinho à parte, né? Show! Para que você tenha, sim, alguma coisa para contar de água aí também, sim, na sua história. Tem. Mas seja muito bem-vindo, tá bom? E vamos deixar o microfone aberto para que você possa dar suas declarações iniciais. Pô, a honra é minha também, né, Jefferson? Quando você me convidou, a gente já tinha, né, essa necessidade de bater esse papo legal, esse papo bacana sobre o esporte. E quando você me convidou agora, eu falei, é agora. Senti que chegou o grande momento. E estamos aqui nesse momento aqui muito especial, nesse estúdio muito bacana. Vivendo um momento aqui mais que amazonense, mais que do esporte do norte. E vamos falar de coisas muito legais, muito bacanas, que eu tenho certeza que a gente tem muito a contribuir. É uma honra estar aqui com você, sendo entrevistado pelo Jefferson Mascarenhas. Durante a entrevista eu vou falar um pouco assim, porque que eu também estou emocionado e porque que o Jefferson tem uma grande imagem para mim, é um grande exemplo para mim. Eu tenho recordações maravilhosas que influenciaram bastante na minha vida. Então vai ser bem legal, eu vou falar tudo, vou contar tudo. Que show de bola, que show de bola. Eu estou vendo aqui em cima da mesa, sim, algumas coisas que eu também não vi. Eu quero dizer para vocês que também não olhei o que tem dentro das caixas, mas com certeza são surpresas muito boas para a gente aí. Eu trouxe aí um souvenir, falei, já que eu vou lá no Jefferson, vou fazer um negócio a caráter, né? E aí eu trouxe aqui umas coisas bem bacanas para estar mostrando, para a gente estar compartilhando aqui esse momento. Que show, Sandro. Eu queria saber como é que o atletismo surgiu na tua vida, como é que tu descobriu o atletismo? O atletismo é uma história bem bacana, muito legal. Primeiro que eu sempre fui um desportista, assim, né? Sempre foi o esporte para mim é uma coisa que é como comer. É um alimento, uma coisa que me alimenta na vida, me nutre. Então eu sempre pratiquei o esporte de todas as maneiras. Quando eu era garoto e adolescente, podia me chamar para qualquer coisa. Não que não mudou muito, agora é porque eu sou mais ocupado. Mas eu ainda fico às vezes sonhando, pô, ninguém aparece aqui para me chamar para fazer alguma coisa. Mas meus amigos cresceram, ficaram também meio chato, porque eu não quero, mas assim, como a gente fazia quando era criança, assim. Fica a dica aí para vocês. Mas então eu me chamava para tudo, né? Se me chamasse para jogar futebol, bora. Jogar basquete, bora. Vamos jogar vôlei no campeonato da igreja, bora. Vamos fazer triatlo. Então, vou já chegar nesse. E aí, tipo, eu fui ampliando o horizonte, né? Ali na minha rua, no meu bairro. Vamos fazer corrida de 10 voltas em volta do quarteirão de bicicleta. Marcava o dia, maior desafio mesmo, igual clima mesmo pesado. E competidor mesmo, competidor. Né? Aí competia em tudo, né? Em tudo qualquer coisa que a gente ouvia falar de esporte, a gente estava junto. E eu tenho um amigo um grande amigo, né? Que foi um grande atleta, Fábio Honda. Sim. Hoje coronel da polícia. Exato, grande amigo. Um grande abraço ao Fábio Honda. E ele é meu vizinho, né? De infância. E ele estava fazendo triatlo. Então, enquanto a gente estava na rua, tipo, descalço, jogando bola, a gente parava e via um cara, parecia um super-herói, né? Aí era o Fábio, vinha na bicicleta toda high-tech, assim, capacete, óculos escuro. Camisa curtinha. Camisa curtinha, né? Todo blindado ali, um aparelho para medir a velocidade. Pô, nossa bicicleta mal tinha pedal, entendeu? A gente ficava olhando para ele, só que ele parava e a gente ficava conversando, né? E, tipo, era meio que surreal para nós, né? Pra nossa realidade ali. Mas eu sempre fui um cara que... E um dia ele falou assim, vamos fazer o triatlo e tal. E todos ficaram assim, meio assim. Eu falei, vou fazer contigo também. Aí ele falou, tu vai comigo? Vou.
Só que eu fui pro triatlo e eu nunca disse, eu não digo não para esses desafios, né? Aí falou, bora. Aí o que eu tinha? Eu tinha uma mountain bike. Mountain bike. Tinha uma mountain bike 18 marchas. Um pouco pesado, né? Então, eu falei, Aí eu falei assim, bicicleta é o que eu mais fazia, né? Em nadar, eu tinha nadado, que eu vou contar aqui daqui a pouco. Eu falei, onde é que vai ser? Na Ponta Negra. Eu lembro direitinho, era um short triatlo. Nunca vou esquecer essa expressão, né? Que foi o único que eu fiz. Eram 500 metros nadando, 15 pedalando e 5 correndo. Curtinho, short. Isso, Aí eu, beleza, fui com ele e tal, e fui pra reunião, e teve uma reunião, acho que foi na Diabo Batista, se não me engano. E eu fui pra reunião lá, e o pessoal falou, explicou como é que era tudo a prova, eu fiquei lá só atrás assistindo. Pra mim é uma coisa nova. E fui pro dia, né? Aí eu falei, aí ele falou, como é que tu vai competir? Eu falei, tem uma bicicleta. Eu falei, não precisa só isso não, cara, tem que ter equipamento de segurança. Capacete. Capacete, cadê o capacete? Não tinha. Eu falei, eu vou de boné. Ele falou, tu tá pensando em brincadeira? Aí ele falou assim, vou te emprestar um capacete mesmo. Emprestou um capacete e eu tinha uma camiseta, que eu lembro direito, tinha uma camiseta verde e limão. Coloquei uma sunga que era da natação que eu tinha, vamos embora. Aí ensinou tudinho, né? E era a Ponta Negra antiga, pra quem não sabe, né? Ponta Negra antes da reforma. E tinha as escadarias. Sim. E tinha as escadarias todinha. E... Só que o rio enchia, né? E o rio tava tipo meia altura. E aí a gente foi competir e tal. E todo mundo lá. E eu olhava pro pessoal assim, putz, o que eu tô fazendo aqui, né? Caraca, Aí quando eu vi a boia, falei, caramba... Como é que eu não sabia que 500 metros era tanto assim, né? Eu vi as duas boias lá no meio do rio. Eu só pensava na minha mãe. Se eu morrer afogado aqui, a minha mãe vai me ressuscitar só pra me bater. Eu pensava... E aí, mas tá, beleza. Falei, já estamos aqui, vamos embora. Eu coloquei a bicicleta lá, preparei tudinho. Aí me deram o número, escreveram o número no meu braço, aquele negócio. Aí vamos entrar na água. Eu vi outra pessoa entrando na água. E aí descemos assim, 2 lances da escada. A escada era grandona. E entramos na água aqui, ficamos segurando numa coluna, assim, né? Todo mundo lá esperando, perfilado, olhando para um lado pro outro. Aí daqui a pouco eu vi alguém falando, não sei o que, tá na hora e tal, já passou. Aí eu olhei pra coluna, assim, lá em cima, cara. Eu vi uma pessoa, assim, entendeu? Falei, cara, olha o tamanho desse cara. Não precisa dizer, né, pessoal, quem é que era, né? E aí tava o Jefferson lá em cima falando, gesticulando, dizendo que, pô, ia perder a concentração, o aquecimento e tal, e a gente lá. Aí eu falei, daqui a pouco ele vai descer, né? Aí quando o cara sua marca, aí eu já pensei assim, pô, ele não vai nem competir, né? Ele não desceu. Gente, é tipo uma cena poética, assim, que, tipo, meio da tarde, assim, quando deu a largada, eu só vi uma sombra, assim, ó, por cima de todo mundo, assim, lá de cima, assim, ó. Parecia que fosse um super-herói. Vinha voando, assim, ó. O Jefferson pulou lá de cima, assim, já caiu lá na frente de todo mundo, assim, ó. Foi embora nadando. Eu falei, vamos nadando agora. Aí saímos nadando e eu competi esse triatlo. Eu lembro que foi muito engraçado o triatlo, que eu tinha 33 participantes ou 32, não me lembro. Aí eu saí da água, era o 28º. Na frente de 2 ou 3. Isso. Aí eu saí da água, 28º. Eu lembro que eu nadei bem até a segunda boia, mas na curva da segunda boia já o braço acabou. Aí eu cheguei, saí da água, tinha que subir aquela rampa. E aí eu subi na bicicleta. Só que na bicicleta eu pedalava todo dia. Eu sempre fui apaixonado por bicicleta. Eu comecei a pedalar e comecei a passar o pessoal. Eu sei que eu saí dos 15 km. Eu tava em sexto. Olha aí, na transição da corrida, do ciclismo para a corrida. Da natação eu fui pro ciclismo em sexto. Eu me lembro que alguém falou assim, aí tinha um rapaz na minha frente assim, tinha categoria, ele tava em primeiro. Eu falei, não, eu vou correndo. Eles foram correndo, só que eles sabiam o ritmo, né? E eu não. Aí eu fui correndo. Acho que a gente correu até mais ou menos ali o Parque da Laranjeira, o Jardim das Américas, ali tinha que fazer a curva. Exato. Quando eu fui fazer a curva, e tinha aquela mesinha com os copinhos de água, né? Falei, olha a água. Peguei uns 4 assim e bebi. Eu não corri mais 100 metros, cara. Só dá uma dor. Moral da história, eu fui me arrastando, aí eu terminei em 28º. Eu perdi a posição tudinho de novo. Mas fez, eu me lembro que eu fiz em 59 minutos. Eu nunca vou esquecer isso aí. E engraçado nisso que está falando, que vamos registrar, aproveitando para registrar, além do Fábio Honda, né? O seu pai, o Antônio, exatamente. Antônio Carlos Nascimento. Ele era alguma coisa da federação. Ele trabalhava na federação e era praticamente quem fazia as matérias, as reportagens, que batia as fotos e enviava para os jornais, principalmente para a crítica na época. Então, assim, fica aqui, né,
Aquele Seu novo, Carlos. Seu Carlos, que era Grande uma Seu pessoa Carlos. fantástica mesmo nessa época. Sensacional, realmente. sensacional. E ele fazia, tipo... Eu lembro quando eu falei que eu ia entrar no teatro, e aí ele apoiava muito o Fábio, né? Aí eu falei assim, mas... Tipo, ele nunca tinha me visto de bicicleta. Quando ele viu a bicicleta, ele falou, agora falta a perna, né? Eu lembro que ele falou isso, né? Aí ficou me olhando, mas foi ele que levou minha bicicleta pra praia, deu super apoio e tal. Aí ele falou assim, eu me lembro quando terminou o teatro, assim, ele falou, se treinar e tal, agora vamos ver, agora tem que treinar e tal. Eu falei, gente, esses caras, essa coisa não é normal, cara. Esses caras... E pro Fábio era uma coisa normal, tipo, eu acho que ele terminou... Não, eu lembro direitinho que o Fábio, ele não competiu, ele tinha caído, ele tava com o braço machucado. Mas pra ele era a coisa mais normal do mundo, ele competir e continuar treinando, né? Então, tipo, eu sempre fui assim, sabe, Jefferson? Qualquer esporte que me chamasse, peladão, eu participei do peladão, sei lá quantas vezes jogando peladão. Jogando futebol. Jogando, bacana. No ensino médio, eu joguei basquete no ensino médio. Bastante ativo, né? E eu nadei. Porque eu sempre adoro piscina. Adoro piscina. Desde criança, eu aprendi a nadar no Rio Negro. Então, minha família, minha avó é ali, né, Epaminondas mesmo, do lado do Colégio Militar. E minha mãe não gostava. Isso, e minha mãe não gostava de me ver em casa, trancado. Aí me colocava em tudo. Aí me colocou para nadar no Atlético Rio Negro. Eu ia lá nadar, e eu fui aprendendo a nadar, aprendi lá. Mas aí quando a gente voltou para morar no Dom Pedro, a gente morou no centro uns anos, aí eu fui para Vila Olímpica. Então, tipo, se eu pegar assim, eu fiz natação por uns 10 anos. Era uma coisa regular para mim. Ela tinha que, todo ano, vou te colocar na natação. E eu me lembro de nadar... Eu não vou lembrar, o Jefferson, que é a enciclopédia, ele vai lembrar. Mas eu lembro de nadar, acho que eu tinha uns... De alguém falar assim, pô, tu consegue treinar para fazer índice pro Troféu Brasil, né? Acho que tem o Troféu Brasil, foi até um ano, depois mudou de nome, né? E eu não lembro, eles queriam que eu nadasse... Eu acho que eu nadava 28 no 50. No tempo bom. Eu tinha 18 anos, eu nadava 28. Aí eles falavam que tinha um índice e tal, mas para mim era uma coisa meio que... Como eu nadava mais, eu ficava sempre mais na escolinha, e ali, principalmente na Vila Olímpica, eu nadei com o Junho. Sim, professor Junho Bandeira. Com o pessoal ali. Professor Major. Isso, eu nadei com eles. Nossa, e aí eles que começaram a tentar, na época, né, colocar na minha cabeça que, pô, dá pra tu nadar e tal. Mas toda vez que eles falavam isso, eu mandava assim, faz 500 metros. Eu falei, caramba, se eu vou competir 50, que eu vou nadar 500. Então, tipo, 10 voltas na piscina. Eu não gostava muito, eu não tinha essa disciplina, né, do esporte. Mas eu nadei e a natação é uma coisa que eu levei pra vida toda. E minhas filhas, eu botei as duas pra nadar. O meu esporte que fizeram foi natação. O engraçado nisso é que tu estavas bem próximo da tua área. Do lado. Bem próximo ali, alguns metros, né? Da pista do atletismo. E nunca passei perto. Eu tava do lado. E então, como é que foi até chegar lá? Então, aí depois, tipo, 18, 19... 20, 21 anos, aí já estava em outra realidade e na minha família teve dois chefes de família faleceram com um curto espaço de tempo. Meus primos vieram morar comigo e então a gente começou a meio que aquilo ali foi muito chocante, foi muito rápido. Então a gente se focou em outras coisas. Eu sempre pratiquei esporte, mas não tinha mais esse... Eu praticava esporte, ponto. Mas eu cuidava também da vida, né? E aí foi quando eu me casei, comecei a trabalhar. Mas o esporte é uma coisa que já estava em mim, né? Embutido. E você já estava com quantos anos, Sandro? Eu estava com 21. 21 anos. E aí mas tipo, o esporte para mim é uma coisa, começou a virar uma coisa de final de semana, né? Mais de final de semana. E aí comecei a trabalhar tudo e tal, mas tudo uma boa. Só que aí, tipo, eu sempre praticava esporte. O esporte sempre foi a minha válvula de escape, né? Sempre foi assim. Eu tenho que praticar esporte. Como eu falei, assim, até para eu dormir direito, se eu não praticar esporte, eu começo a ficar sem dormir. Eu tenho que fazer alguma atividade. E aí foi passando, e um dia, já trabalhando, eu trabalhei em vários lugares, né? Eu fui entregador. Olha que bacana. Assim, acho que meu primeiro emprego, eu fui entregador de uma distribuidora de salgados de frios. Você entregava correndo? Não, eu entregava, era de carro. Aí depois eu trabalhei no bingo, trabalhei em 2 bingos em Manaus, na época que tinha uns bingos, e eu contabilizava, eu cuidava das máquinas caça-níquel.
eu tinha que contar 33 mil moedas de 25 centavos por dia. Toma. Saber quantas passou em cada máquina. Aí eu tinha uma maquininha, me deram uma maquininha para me ajudar. A máquina contava 600 moedas por minuto. Mano, isso levava 5 horas para eu contar as moedas todinha. E passar tudo pro computador. Então ficava naquele dia, tu passa 5 horas. Eu era um fumante passivo. Porque eu trabalhava dentro do domingo. Né? Então, tipo, tudo carpete. Eu cheirava cigarro. Eu tinha bafo, parece que eu fumava, mas não fumava. Então eu trabalhava, depois que eu saí do bingo, aí eu fui trabalhar como captador de imóveis numa imobiliária. Aí eu fui como captador, fiquei de captador, rodando essa cidade toda aqui, Eldorado, Dom Pedro, Morada do Sol, Centro, Aparecida, tudo quanto é bairro eu estava lá procurando imóvel, né? Catalogava tudinho, deixava na mão dos corretores, depois eu subi para corretor. Já estava mais estabilizada, já entendia de contrato, de cliente, locatário, tudinho. E aí eu fui de corretor, mas eu trabalhava e tal, e eu ganhava tipo... Na época, né? Ganhava R$200 por semana, 180, 250, 220. Sustentar a família, né? É, ficava naquilo, né? Só que aí eu fui melhorando. Acho que já era uma coisa de atleta, né? Eu fui melhorando, Jefferson. Fui melhorando assim. E um dia eu já estava bem, conhecia cliente e tudo. Eu vendi uma casa e aluguei outra, na mesma semana. A minha comissão era de 3 mil. Então, tipo, falei, caramba... Acertei, né? Eu tava até pensando, vou comprar isso, falta aquilo outro e tal. Quando foram me pagar, vocês me pagaram 900. Que não sei o que e tal. Não, mas segunda-feira e terça-feira que a gente vai fazer um negócio aqui, mas terça-feira eu te pago. Só que eu conheci um pouco a fama do lugar que eu trabalhava, né? Que eu sabia que tinham feito algumas coisas que... E eu tinha percebido que eu era a bola da vez, passado para trás. E eu já estava indo lá uma semana, 2, eu sabia, eu falei, eu não vou continuar trabalhando para um lugar que os caras, eu já sei que não vão me pagar. Aí foi que é a mesma coisa, eu já sabia que eu estava com o pé fora. Eles iam ficar dizendo que não iam pagar, ia ficar naquele negócio todo. Eu falei, eu vou ficar em casa, fiquei em casa, pensando na vida. Eu já tinha pensado que eu vou ter que ter outro emprego, né? Só que a veia esportiva, me chamaram, aí meus amigos me chamaram para jogar bola, na rua de trás da minha. Vai jogar bola? Bora. 4 da tarde eu ia jogar bola. Aí quando eu tava jogando bola, nesse dia certinho, tinha 5 para cada lado. Um clássico futebol, né? Aí tava no finalzinho, tipo, 3 valendo uma coca. Aquela história. Só que aí um deles, um amigo meu, ele falou assim, não, eu tenho que sair, pô. Aí, tipo, 5 contra 4. Não, pô, fica aí, pô, não tá jogando não, tem que ir embora, tem um compromisso. Então parou porque não vai ter mais... Aí eu falei, pô, bicho, por onde é que tu vai? Não, cara, tem um compromisso. Eu vou assistir uma competição lá na Vila Olímpica. E eu tinha ouvido falar alguma coisa assim, que tava uma propaganda, que ia ter uma competição e tal. Lembra o ano? 2001. 2001. Aí eu ainda perguntei pra ele, vai dar gente lá? Aí ele falou, vai estar lotado. Eu falei, então eu vou também. Ele falou, tu vai mesmo? Eu falei, eu vou. Eu falei, quando eu passar eu vou te chamar. Eu falei, tá bom. Eu fui pra casa, aí comi alguma coisa lá e mudei de roupa. Aí quando eu tô sentado assim, aí ele... Aí eu já, bora. Aí, pensei que tu não ia mais. Aí eu fui com ele, né? Fui mandando. Chegou lá, tava cheia a vila. E era no atletismo, a competição. E tinha um Claudinei Quirino, tava correndo. A gente sabia, né? Eu sempre fui prestar atenção no esporte. Claudinei Quirino... Tinha muita gente pra ver o Claudinei. Claudinei? Claudinei Quirino, era o melhor atleta da época. Foi medalhista olímpico. Isso. Tinha sido medalhista olímpico, vice-campeão mundial. Então todo mundo queria ver o brasileiro e tal. E aí a gente ficou lá na arquibancada. E aí ele correu. E eu lembro que eu ainda passei na piscina antes. Olhei lá um pouquinho e fui embora lá pra pista, né? Aí ele correu. Quando ele correu assim, ele passou, tipo, já saiu na reta assim, 10 metros na frente de todo mundo. Venceu a prova assim, com aquela supremacia. E o pessoal, todo mundo gritando, que era o grande momento. E de caramba. E aí eu, na gaiatice, eu falei pro meu amigo, cara, esse cara corre, bicho. Mas o rapaz na frente da minha casa eu não perco pra ninguém, eu sou invicto até hoje. Eu falei assim pra ele. Só que ele teve uma reação diferente. Ele olhou pra mim e falou assim, eu já te vi correndo, tu corre bem. Tu não quer fazer um teste? Aí tipo, eu olhei pra ele assim, teste? Pra fazer um teste aqui, pô, porque ele era atleta na época, ele fazia salto com vara. Quem é? É? É o Bruno. Bruno. Sim, Bruno Marzo. E ele, inclusive, é repórter hoje
Hoje ele é repórter. Bacana. Ele era atleta, inclusive ele era atleta do Rio Negro na época, né? E eu fiz a mesma coisa que eu sempre fazia. Eu falei, bora. Mas eu pensei na hora assim, cara, teste, 24 anos, casado, uma filha, recém-desempregado. Mas eu tinha esse ímpeto de dizer sim, a oportunidade para mim é uma coisa, a oportunidade para mim é uma coisa rara. Eu nunca vou olhar a oportunidade como uma coisa mais fácil. Para mim é raro para fazer qualquer coisa, é raro. Então, a oportunidade eu agarro. Então Tá eu falei, bora. Tá, beleza. Ele falou, segunda-feira eu vou treinar. E eu tava em casa mesmo, aí quando chegou na segunda-feira, ele passou lá, Sandro, saí com ele, fui embora. Aí eu me vesti do jeito que eu achava que era, eu não sabia, né? Coloquei um tênis de futebol de salão, um calção do Vasco, aquela camisa da última política. Fui embora com ele, né? E aí eu fui com ele e tal, e ele chegou na vila, ele falou assim, eu vou pegar meu material ali atrás, na sala de material, tu vai lá com aqueles caras, com os professores ali, tu fala que tu quer fazer um teste. E eram os cubanos, né? Na época dos cubanos. Cara, e os cubanos me metiam medo. Por quê? Porque os caras muito fortes, gigantes, seríssimos. Aí eu fui andando, fui chegando pertinho assim. Aí entrei na pista devagar, não sabia nada. Aí cheguei. Aí um deles já virou, o que tu quer? Assim. Aí eu falei, eu quero fazer um teste. Teste? Falei, é. Aí ele me olhou assim nos pés da cabeça. Aí chamou um outro treinador, o treinador chegou com ele assim, acho que vai ser o assistente dele. Pega ele, vai fazer um teste, mas leva pra lá pra não atrapalhar aqui. Que é pro outro lado da pista, falou assim. Aí eu fui com ele andando, né? Aí não, ele falou assim, eu vou preparar ali, tu vai aqui a sair dar 2 voltas. Aí eu fui correndo assim, dei 2 voltas correndo. Aí ficaram me olhando, falaram alguma coisa entre eles, ficaram olhando e ficavam falando. Beleza, eu corri. Aí, alonga aí, eu fiz aquele alongamento de jogador de futebol, né, pá. Aí eles... falou, vem comigo. Só falou assim, vem comigo. E ele foi andando, eu atrás, não sabia o que era. Ele com 2 cones debaixo do braço. Mascando chiclete. Nunca vou esquecer essa cena. Estavam todos uniformizados, né? Na época da Vila Olímpica. Nessa época funcionava alto rendimento. Isso. Eles estavam todos uniformizados e tal. Aí chegaram lá, ele colocou 2 cones. Falou assim, eu quero que tu corra de um cone até o outro, mais rápido que tu puder. Mas não é pra parar não, tu passa correndo direto do cone. Falei, tá. Aí fiquei olhando assim, aí daqui a pouco ele olhou pra mim. Vai logo, cara, pode ir. Aí eu corri. Ele falou, vai, eu corri, né? Aí quando eu corri, eu já bati o recorde do teste. Olha aí, que legal. Aí ele olhou pro cronômetro assim, ficou me olhando. Tu já treinou? Eu falei, não. Eu falei, tu tem certeza? Eu falei, tenho, eu nunca treinei esse esporte, não. Aí quando eu olhei pra grama assim, vi uns monte de treinador correndo na minha direção, assim. Aí vinham correndo. Todos os treinadores que estavam assim, começaram a parecer que eu estava sendo uma cobaia, assim. Começaram a me olhar da cabeça aos pés, começaram a falar pra caramba. Aí perguntaram assim, tu é amazonense? Eu falei, eu sou. Aí o outro olhava, tá vendo, então, tu mora onde? Eu falei, não, eu moro aqui atrás. Aí um treinador brigou com outro, tô falando pra ti, cara, tu vai procurar não sei pra onde, tem um monte de menino correndo atrás de papagaio aqui atrás, cara. Boa, eu te né? falei. Tá aqui, eu te falei que é por aqui, não sei o quê. E aí ele... Só que eles ficaram fazendo um monte de pergunta, né? Até que eles fizeram sério pergunta, quanto tu tem? Eu falei, tinha uma semana que eu tinha feito 24 anos. Eu fiz 24. Tinha uns 8 treinadores. 6 foram embora. Na hora, assim. Que é uma coisa improvável, Sim, né? Eu chegar com 24 anos. Aí 6 foram embora, na hora. Assim. E aí, tipo, e por quê? O projeto que eles tinham naquela época lá, de alto rendimento, era até 20 anos. Sim, exato. Então eu também extrapolava isso, né? Só que eles viram o que eu tinha feito. Por isso que eu sou muito a favor, Jefferson, eu sou a favor do teste. Você não pode subjugar uma pessoa, entendeu? Sim. A pessoa chegou ali, não é ninguém se faz voluntário por acaso. Por algum motivo, dentro da ideia dela, do pensamento dela, ela viu alguma coisa que diz que ela pode fazer aquilo. Ela é capaz, né? Alguma coisa que ela viu, é particular Sim. dela. Então deixa ela aí no teste, você... Então o teste foi muito importante, porque eles viram. Tudo era contrário a mim. Mas o meu teste me mostrava uma coisa diferente. Aí um treinador olhou pro outro dos 2 que ficaram e falou assim, olha, se tu quiser pra ti, porque eu nem posso. Tipo, né? E eu olhando pra cara deles, né? Aí ele olhou pra mim, tu quer treinar mesmo? Quer treinar? Eu falei, eu quero. De novo eu falei o sim, né? Eu quero.
Eu falei assim, então tu vem semana que vem. Depois de muito tempo, Jefferson, eu percebi que aquilo também era uma pegadinha. Se eu fosse uma coisa fogo de palha em mim, uma semana depois teria passado. Sim. Só que uma semana depois eu tava lá. Eu tava com vontade naquela tua uma, garra de sempre. Isso, uma semana depois eu tava lá e fui treinar. E comecei a treinar e me botaram na escolinha. Tem alguns vídeos na internet que aparecem eu lá no fundo treinando na escolinha. Eu tenho um vídeo em casa também. Mas é na escolinha. Eu tava com as crianças de 10 a 13 anos. E eu tinha 24. Tenho 1,89 m, as crianças batiam na minha cintura. E me colocaram na escolinha. Cômico, né? Isso. Mas eu sabia, pela minha disciplina, que tudo a gente tem que começar do zero. A gente começa o livro pela página 1, para poder entender. Eu sou filho de professora e venho de uma família de professores. Eu sei que ensino na minha casa é a coisa que eu mais ouvi. Acho que eu sou ovelha negra, tem eu mais uns 4 só que não é professor, o resto é todo mundo. é professor mesmo. Então é um legado assim, de 2 gerações. Então eu sabia como é que eu ensino. Então eu falei, não, vamos começar do zero, para aprender. Eu me lembro que eu falava assim, pô, vou ficar forte que nem aqueles caras ali, né? Lógico que isso nunca aconteceu, mas... Não, você mudou sim, né? Então, tipo, mudei um pouco. E aí eu comecei a aprender tudo de pouquinho. Eu me lembro que nas primeiras 2 semanas eu treinei de segunda a sexta. Logo eu já estava treinando de segunda a sábado. Eu fui me adaptando rápido. E 3 meses depois de começar, eu já estava competindo e já fazendo resultado. Pois é, era isso que eu ia te perguntar. No caso aí, a nível local, qual foi a tua competição principal? Assim, a primeira competição que eu tive, que assim, é uma coisa muito, muito fascinante para mim, porque eu sempre sonhei em conquistar medalha. A medalha para mim sempre teve uma imagem, sempre teve como eu posso falar assim, uma simbologia para mim gigante, mas desde criança mesmo. Eu era aficionado por medalha. E eu conquistei 6 medalhas no meu primeiro campeonato. 6 medalhas? Até hoje é recorde. Ninguém sabe como eu conquistei 6 medalhas, porque um atleta só pode competir em 5 provas, mas eu sei o que aconteceu. Você pegou a medalha de alguém. Não foi. Era uma coisa que aconteceu naquele campeonato que fez eu conquistar a 6ª. Era uma coisa que a federação inventou, só que ela não imaginava que alguém fosse conquistar 5. E como eu conquistei as 5, tinha direito a conquistar mais uma. Por ter conquistado as 5. Uma medalha como se fosse um índice técnico, isso, né? Aí eu tenho 6 medalhas de campeonato amazonense. Que bacana. Então, tipo, foi o campeonato amazonense que eu entrei, acho que eu corri 400 metros. E eu corria 400 metros, então eu entrei já no campeonato assim, eu não sabia muito, mas eu estava correndo contra os melhores atletas que tinham do estado e do centro de treinamento. Certo. Então eu corri, e depois desse campeonato, eu mesmo corri em 49 segundos, nos 400 metros. Só que aí quando chegou o Campeonato Brasileiro, um mês depois, eles tinham 3 bons atletas na época. Eles queriam fazer um revezamento, mas só tinham 3. E geralmente, abaixo de 50 segundos, você começa a se tornar competitivo, a nível de nacional. Aí ele fala assim, tá faltando mais um. E quem era o outro que tinha mais perto deles? Eles tinham corrido na casa de 46 segundos. Quem tinha mais perto? Eu com 49. E aí me levaram. Então, com 4 meses, eu estava no meu primeiro campeonato brasileiro. Que show. E foi um choque. A mesma mochila que eu levava para ir para o trabalho, para trabalhar 8 horas por dia, foi a mochila que eu levei para o campeonato, para sair de Manaus. Então, dentro, por exemplo, tinha minha agenda com agenda de clientes. Entendeu? Tinha contato. Então foi muito chocante, assim. Ao mesmo tempo que eu saí para trabalhar de roupa social, eu estava uniformizado num avião com mais 40 pessoas. Então, tipo, aquilo foi assim, bem forte para mim, foi bem impactante. De acordar, por exemplo, chegar à noite, meu primeiro campeonato foi no Rio de Janeiro, no Célio de Barros, lá do Maracanã. E a gente chegou à noite e foi para um hotel. Eu nunca tinha ficado num hotel na minha vida, não sabia nem como era. O que o pessoal fazia, eu ia atrás, assim, né? E aí de manhã eu acordei e falei, acho que tá chovendo, que eu escutava um barulho, né? Daqui a pouco de novo. E eu achava que era trovão, pô. Até que um atleta abriu a janela e era o mar. A onda quebrando, a arrebentação. Pra mim é trovão logo, se é barulho na minha terra é trovão. Então foi muito chocante ali o meu primeiro ano. E eu lembro uma coisa bem legal, que quando eu voltei, e um dia, por exemplo, você é um torcedor, né? Como eu falei, meses antes eu estava na arquibancada.
E aí eu voltei, assim... Pra mim, tinha sido uma coisa especial que eu vivi, né? E eu só ficcionado pelo esporte, assistindo um programa esportivo. E aí, na época, o Dudu era apresentador, ele começou a falar sobre a retrospectiva do ano e falou sobre nome de revelação, falou meu nome. Puta, que show. E eu falei, cara... Aí eu saía, eu dava a volta, você dá a volta no quintal, né? Vai pensar um pouco. Eu ia pensar e dizia... Calma, eu falava pra mim, calma. Vamos ver se até onde isso é real, né? Mas é uma coisa que quando eu comecei assim, eu já não parei mais, eu saí emendando. Quando foi que, nesse caso, tu montou o revezamento, vocês ganharam medalha nessa competição? Não, a gente não ganhou. E quando surgiu, então, quando tu ganhaste a tua primeira medalha? A nível nacional? A nível nacional. No ano seguinte. No ano seguinte, eu já tinha ido para o campeonato regional, e eu também fui para o meu primeiro campeonato regional, conquistei 5 medalhas, eu competi 5 provas. Conquistei 5 medalhas de ouro no primeiro campeonato regional em Natal. E aí a gente voltou, foi pro Campeonato Brasileiro, só que a gente foi de novo com revezamento. No primeiro ano que a gente foi com revezamento, um dos atletas que correu 800 metros, ele se lesionou. A moral da história, a gente daí competiu, não teve. Aí no outro ano a gente foi de novo com revezamento, que já era o São Raimundo Esporte Clube. Sim, e a gente legal, exatamente. E aí a gente foi terceiro lugar. O primeiro lugar foi o Vasco, o segundo foi a Funilense, foi a Funilense. O terceiro foi o São Raimundo. E a equipe de São Caetano, da BMF Bovespa, ficou em quarto, que depois se tornou a melhor que a equipe do Brasil. Estava crescendo ainda. Entendi. Então, foi no Sede de Barros. E foi também bem... Eu me lembro que eu abri o revezamento. Um estádio lotado lá, 10, 15 mil pessoas, não sei quantas pessoas. E uma prova muito disputada, assim. Eu me lembro que quando eu corri... Tipo, a gente entrou na prova, assim, bem desconhecido, né? E aí a gente correu, mas a gente tinha 2 atletas que eram conhecidos a nível nacional. Qual o nome deles? Lembro, o Osmar Santos, que era do corredor de 800 metros, e o Anderson Jorge, que era corredor de 400 metros, mas eram conhecidos a nível nacional. Certo. O Anderson tinha sido campeão pan-americano em 99, num revezamento. Então era um mas cara experiente. Não era amazonense. Tava correndo pelo Eram 2 amazonenses, um paulista e 2 paulistas, que estavam correndo no São Raimundo naquela época. E aí, era eu, o Heron mora na Santa Telvina até hoje. Heron. Sim. E aí o Heron era o terceiro, o segundo era o Anderson e o Osmar fechou. Quando o Osmar pegou o bastão, e aí eu me lembro que eu tava na pista, terminei a prova, eu tava exausto, mas eu tava olhando ali, e ele pegou o bastão, que eu vi que ele tava brigando ali com os 4 primeiros, tipo, tava ali, e o quarto tava chegando nele. Eu sei lá, eu comecei a pedir tudo Deus, olha, eu quero essa medalha. Não, eu vou pra missa todo dia, eu comecei a pedir tudo, que eu não nem e pior, que quando eu achava que ele ia perder o terceiro lugar, ele tava guardando energia, na última reta, ele atacou pra chegar em primeiro, chegou na cabeça, mas chegou em terceiro, um atleta mais experiente, né, e aí a gente foi, e eu me lembro que tinha um treinador, que é o mesmo treinador que fez o teste. E ele olhou para mim e falou assim, olha, presta bem atenção nesse dia de hoje. Você sabe quantas gerações de atletas passaram aqui e sonharam com uma medalha dessa e não conquistaram? E você está conquistando só no segundo ano, na segunda temporada. E aí eu sou muito de escutar, né? Fiquei ouvindo o que ele falou e fiquei olhando para a medalha mesmo, né? E aí a gente voltou para casa. Mas muita gente fala assim, pô, que eu gosto muito de falar para os atletas, isso é só conquistar alguma coisa e tudo as portas vão se abrir. Gente, não é assim. A gente sabe o esporte é uma coisa que você constrói pedaço a pedaço, sem esperar nada em troca. Você tem que esperar. Quando a retribuição vier, ela vai vir. Mas ela não é tão imediatista como se acredita, né? Eu tenho um atleta que muitos atletas conversam comigo, né, a nível de mundo, nacionalmente também, pedir conselhos, né? Porque afinal de contas eu construí um processo separado do básico, do habitual, para chegar no sucesso. E muitos atletas me perguntam, assim, tem atletas que de todos os tipos, né? Mas eu já filtro e identifico que tipo de momento que aquele atleta está vivendo. Tem atletas que querem saber se podem mudar de estado, tem atletas que querem saber se devem parar, outros se devem continuar. E tem de todo tipo. Tem um atleta que entrou em contato comigo e ele vem se destacando. E aí ele falou, Sandro, pô, me ajuda aí, pô, vai começar a temporada aí, eu tô querendo uns 2 ou 3 patrocínios para poder começar a treinar e tal. Eu falei, olha,
deixa eu te falar uma coisa, eu posso até te ajudar, pô. Tem uns contatos aí, tem gente que tá procurando atleta e tal, eu posso te ajudar com isso. Mas eu vou te falar bem claro uma coisa. Pra te começar a treinar, o que tu precisa é vontade. Ele passou 8 meses sem falar comigo. Mas depois de 8 meses, passou 8 meses sem falar comigo. Não me bloqueou lá, não quer falar comigo, não. Porque eu falei isso pra ele. Depois de 8 meses, ele me procurou e falou, Sandro, obrigado. Eu tô vendo as coisas de maneira diferente agora. Que legal, que bacana. Então, tipo, eu tento trazer que pra o Sandro Viana conseguiu, ele botou o primeiro pé no chão. Certeza. A gente é amazonense, a gente tá aqui no norte, tá num lugar afastado, as pessoas tá longe do grande centro, mas o esporte é para todos. Você é um conhecedor do que está falando, porque a gente sabe que não são todos, né? Os amazonenses são talentosos, são habilidosos em todas as modalidades. Costumo falar isso, né? Costumo falar sempre do meu amigão Antônio Pizonha, piloto de Fórmula 1, né? Meu grande amigo, bom bagaço. Então, assim, a gente sabe que tem... Falta que a estrutura, né, no nosso estado, né? E município, para que os atletas possam realmente mostrar o seu talento, né? E pessoas como você, que começou lá de baixo, já com uma idade um pouco mais avançada, conseguiu chegar num patamar maravilhoso, que pouquíssimos atletas conseguem, pela sua determinação. Eu ia te perguntar, quantos títulos brasileiros você conquistou? Títulos de medalha de ouro foram 5. Mas medalhas de Troféu Brasil foram 15. Olha, 15 medalhas. Em 18 temporadas. Aí eu perdi algumas, né? Assim, eu tive o quarto lugar, eu tive uns 6. Mas é aquele negócio que você conhece muito bem, o esporte é detalhe. Sim, né? sim. Então, entre você ficar em quarto e em primeira, às vezes é um centésimo, um milésimo, um movimento, alguma coisa do tipo. Né? Na piscina tem a batida. Então, é uma decisão ali. Mas O importante é estar ali, inserido no Você está inserido. Né? Tem uma coisa que é bem legal. O Sandro Viana, eu passei 2 anos morando no ginásio do Ibirapuera. Sim, e todo mundo acha que foi uma 8ª maravilha. E foi o contrário. Eu morei em São Paulo, eu saí de Manaus. Eu estava indo bem, eu já tinha passado. Eu ia para a 5ª temporada, 4 temporadas de sucesso. Mas eu tinha conquistado tudo aqui nesse perímetro. E eu tinha esse negócio assim, ao mesmo tempo que eu tinha as dificuldades, tinha uma filha, tinha que trabalhar, não tinha o patrocínio que eu conseguia, era sempre pequeno, como todo mundo passa hoje. Então eu tinha que tomar uma decisão, né? Eu já estava procurando emprego, inclusive, porque a situação estava apertando, eu já tinha trabalhado no distrito, aí saí, eu estava querendo voltar já. E eu me lembro que eu cheguei a fazer teste na Sony, na antiga Sony, que saiu de Manaus. Já estava pré-aprovado para aceitar, né? Eu até tentei fazer um meio período lá, porque aí eu teria meio período para treinar, mas eles me queriam, mas queriam tempo integral. Eu estava para tomar essa decisão. Mas aí eu pensei tudo que eu tinha feito no esporte, mas eu tinha aquele negócio de mim assim, cara, eu preciso provar, eu preciso saber se eu sou capaz ou não. Só tem um jeito, eu ia para a vitrine. Eu olhei para o Brasil e falei, na época era São Paulo. Eu nunca pensei em ir para São Paulo, mas a matemática, o cálculo batia São Paulo. Eu falei, vou para São Paulo. Não tinha tanto recurso, então eu vendia as coisas que eu tinha em casa. Eu me livrei de tudo. Se eu tiver que fazer isso de novo, Jefferson, eu faço, não tem problema nenhum. Mas eu vendi tudo, botei o dinheiro no bolso. Recebi uma passagem aqui na época de um grande apoiador do esporte. Passagem só de ida. Fui embora para São Paulo e fui morar no ginásio do Ibirapuera. Lá eu vivia fiz o cálculo aqui, tem que treinar 5 meses. Fiz o cálculo aqui, o dinheiro que eu tinha, vezes 5 meses, 150 dias, dava R$ 6,50. Eu falei, vamos embora. E veio com R$ 6,50. Aí eu gastava 50 centavos no café da manhã, R$ 4,50 no almoço e R$ 1 no jantar, todo dia. Mas eu deixava separado. Aí você pergunta como é que eu fazia, por exemplo, vezes 7, 50 vezes 7 dá 3,50. Eu comprava uma cartela de iogurte. Já certinho, tomava um iogurte por dia, era o café da manhã. Engraçado que muita gente pensa, né? Não tem noção, né, Sandro, dessa dificuldade que você teve. Não faz ideia. De qualquer atleta, principalmente que não tem um recurso, né, para poder. E você foi em busca disso. Então, realmente é bem complicado, bem difícil. Bem complicado, né? Mas você foi em busca, né? O que eu falo sempre, assim, o meu grande trunfo foi entender que era complicado.
Em nenhum momento eu achei que ia ser, mas eu já saí daqui sem me iludir. Em nenhum momento. E eu achei que era tão difícil que quando chegou lá não era tão difícil assim, porque eu já preparei para tudo. Então eu fui vivendo lá e fui passando, fiz a primeira temporada, deu tudo certo, graças a Deus. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Voltei, fui para a segunda temporada lá, morei no mesmo lugar e tal, já conhecia todo mundo. Inclusive fizeram até uma cerimônia de imortalidade, que o beliche, que eu morava no quarto 27 do Ibirapuera, eles imortalizaram. Botaram um monte de jornal meu, ninguém podia dormir lá. Que legal, os atletas de lá. Bacana, né? Bem legal, bem legal. E aí, até que eu cheguei no ano 2007, fui jogo Pan-Americano e tal, consegui patrocinadores maiores, consegui um recurso bacana, mudei ali, a vida do atleta de São Luís estava diferente, eu andava com roupa, patrocinado, tudo, e as pessoas sempre tiveram muito carinho pela minha história. Eu estava no auge, era o líder do ranking nacional, o melhor atleta do Brasil no momento, em 2 provas. Nesse caso, então, tu já estava na seleção brasileira? Já estava na seleção brasileira. Então, eu chegava na prova, era diferente. As pessoas já me cumprimentavam, faziam tudo. Me cercavam ali, ficavam conversando comigo. Porque eu não mudei. Um grande trunfo meu, depois que eu cheguei, muita gente muda. Sim. Mas eu não mudei, continuei sendo mesmo humilde de sempre. Eu continuei conversando com as mesmas pessoas. E isso foi melhor para mim. Então as pessoas estavam ali comigo e um dia chegou um cara, né? Um cara famoso, a nível de seleção brasileira, dirigente. E ele tentou como a gente fala assim, jogar sal no meu leite. Eu tava ali e tal, com o pessoal conversando e tal. Ele chegou, ó, tu tá assim agora, porque agora eu tenho melhor, mas tu vai ver. Ela falou assim pra mim, tu vai ver. Quando vai aparecer alguém e vai te passar. Assim. Eu falei pra ele assim, cara, se alguém me passar, eu ainda vou ser o segundo. Perfeito. Se 7 me passar, eu ainda tô na final. Exatamente. Tem um caminho. Porque eu já fui o último. Eu fui o último. Eu me lembro a primeira vez que a maior felicidade da minha vida, o dia que eu vi meu nome no ranking nacional, eu em último. Em 8º lugar, né? Não, em 20º. 20º. Eu tenho guardado, eu tenho impresso e guardado. Uhum. Eu já fui o último. O mais importante para mim era estar na fila. Sim. Fazer parte. Sim. Então, para mim, não ia fazer diferença nenhuma se alguém me passasse assim ou não, me passaram um dia. Enfim, o mais importante para mim era o esporte. Eu saí daqui para praticar o esporte. Eu só queria saber se eu era capaz de chegar à última página do livro, do ensinamento. Entendeu? Chegar na graduação máxima. Hoje eu posso dizer, eu cheguei na última página, independente do que eu conquistei. Eu entendo do atletismo. Eu sei, eu olho, eu sei. Eu falei, cara, eu cheguei nesse nível aí. Quando não existe um nível que eu não conheça. Que bacana. Sandro, deixa eu te perguntar aqui. Foi campeão brasileiro. Quantos títulos sul-americanos? Eu fui 5 também. 5 títulos sul-americanos. E em seguida veio o Campeonato Pan-Americano também, não é isso? Isso, veio 2000 e... Isso, o Pan-Americano veio depois. Foram 2 títulos? São 2 títulos. No meio disso tem um campeonato que pouca gente conhece, que é o Ibero-Americano, que é de línguas portuguesas e espanholas. E eu tenho 3 títulos de Ibero-Americano. Esses títulos são assim, os mais importantes, né, na carreira de qualquer atleta. Chegou aí para disputar campeonato mundial também? Fui para 3 campeonatos mundiais principais e um campeonato mundial universitário. Que legal. Medalhista? Medalhista. Então, que esse campeonato mundial universitário que é bem raríssimo, que é a Universiade, né? E eu fui representando o Amazonas, que eu fui representando a Newton Lins. A Newton Lins. Então, me lembro dessa situação. Então, e foi também muito legal essa história, que quando eu quis, a gente almejou pensar em competir universitariamente, eu vi como é que era a categoria universitária, fiquei sabendo, e eu procurei o presidente da federação na época, o Reinaldo Thompson, e eu fui até a Newton Lins, na Newton Lins no campus, né? E falei para ele, eu estudava no Japim, e e a federação estava no campus, no Parque da Laranjeira. E eu fui com ele, comecei a falar, né? Cheguei lá com o papel e tal, mostrei, ó, aqui é um ranking, aqui eu sou atleta, que eu competi 100 metros, 200, tem um Bosch, comecei a explicar, tem um Bosch, ó, eu fiz marca tal, vim numa crescente e tal, se a gente competir não der nada errado, eu posso chegar a um pódio e tal. E ele me olhando assim, sério, me olhando. Quando eu terminei de falar assim por uns 15 minutos,
Ele puxou o celular assim, ó. Alô? E aí, Borges, tudo bem? Borges é o presidente da Federação É o seguinte, eu tô com um cara aqui na minha frente que tá dizendo que ele faz atletismo. E tá falando uns tempos aqui extraordinários, um papelado aqui que eu nunca imaginei ter na minha... Isso é verdade? E eu escutei a voz do Borges no telefone e ele falou assim, por incrível que pareça, isso é verdade. Nessa época aí, Sandro, tinha uma questão também de idade, né? Para poder participar. Tinha, que eu vou já chegar nisso. Ela mudou. Então, na época, era até 28 anos. A maior sorte que eu dei na minha vida. Eu acho talvez mais do que ir para a Olimpíada. Já tinha quanto? Eu tinha 28. 28 anos. Eu tinha 28 anos. Então, tipo, aí a gente olhou o critério e ele falou assim, olha, a gente não tem nada aqui, a gente não tem recurso, os caras lá têm mais recurso, mas a gente vai fazer tudo como manda o figurino. E ele entendia muito de regulamento. Sim. Então, no regulamento dizia que eu tinha que participar do campeonato municipal, do campeonato estadual, do campeonato regional, do campeonato nacional e fazer o índice para ir para a universidade. Só que não existia o campeonato municipal. Aí ele inventou o campeonato municipal. A gente foi para o UFAM. Eu mesmo, com alguns atletas, a gente se reuniu, a gente foi lá marcar a pista da UFAM todinha. Desenhamos a pista. Tipo, a gente chegou 8 da manhã, foi competir 11 horas. 4 horas só para fazer o desenho, para fazer a prova, para eu correr e validar o resultado. Passou 2 semanas, ele mesmo procedimento. Ele foi lá com a enxada lá e arrumou a pista da UFAM todinha. Fizemos estadual. Aí passou o regional, não existia, até hoje não existe o campeonato regional de atletismo, então não precisa, porque não existe. Aí eu fui para o nacional, fui campeão nacional e fiz o índice. Mas tinha um atleta da Unip de São Paulo que tinha uma marca melhor que a minha, que era índice também. E ele falou assim, não, eu vou porque eu tenho uma marca melhor e tal, tudo. Mas aí quando chegou na hora da convocação, os caras foram lá olhar e falou, não, é do rapaz lá do norte, porque ele seguiu o critério. E aí eu fui para a universidade. Então, o Reinaldo Thompson, nesse caso, ele foi crucial. Né? A gente andou lado a lado e é uma coisa bem curiosa de falar, porque a gente foi e eu fui para São Paulo, treinei um pouco e fui para a universidade. E ele foi direto de Manaus para a universidade. Eu encontrei ele estava mais de 6 meses longe de casa, eu não lembrava mais de nada. E eu encontrei ele indo para a cerimônia de abertura. E eu, era a primeira pessoa que eu via do norte. E aí ele falou comigo, aí ele me abraçou e tal, mas sempre foi muito direto, porque a gente sabia do nosso procedimento, falou, parabéns, você merece. A gente aproveita para agradecer aí ao Reinaldo Thompson. Sim. Né? Fantástico amigão meu. Gente boa demais. E conheceu há muitos anos. E também o Luiz Borges, né? Que na casa era o presidente da Federação Amazonense de Atletismo. A gente passou a gente sabe, por isso que eu acho bem legal, porque a gente passou todos os perrengues do mundo juntos. Então, se alguém contar, fala assim, tem testemunho. É verdade, que legal. Saiu medalha no Campeonato Mundial ou não? Saiu. Então aí eu cheguei no Campeonato Mundial, minha primeira competição internacional, fizemos um voo surreal, onde a gente saí de Manaus, cheguei em São Paulo, tive que ir andando do Ibirapuera até a Augusta com uma mala. Aí um amigo meu me ajudou, pagou o ônibus, que eu não tinha dinheiro para ir pegar um ônibus, mas chegamos no hotel. Ficamos no hotel, no outro dia de manhã reuniu todo o grupo aí que eu conheci, por exemplo, eu conheci a Daiane dos Santos, conheci grandes atletas já na universidade e viajamos para a Turquia. Fizemos conexão em Milão e a conexão tinha conexão de 12 horas no aeroporto. Eu já fiquei 12 horas morando sem nada, não tinha nada. Aí uns amigos meus compraram uma fatia de pizza e me deram, porque eu tava meio que já jogado, só faltava alguém me dar uma moeda de euro lá, porque eu tava lá jogado no chão. E aí meus amigos, a gente começou a ficar virando uma família, né? Você sabe como é a delegação, aí um ajuda o outro e tal, Eu sei que a gente levou mais de 35 horas para chegar na competição. Eu entrei na competição nos 100 metros, tinham 95 inscritos, eu era a posição 65 e passei 2 dias competindo e cheguei em terceiro lugar nos 100 metros rasos. O segundo lugar foi para um atleta russo e o primeiro para um atleta chinês, e é uma competição surreal, mas é uma competição fantástica. Há quem diga que é como se fosse uma mini Olimpíada, porque tem os mesmos moldes olímpicos.
E foi tudo muito, muito grandioso, muito transformador na minha vida. Essa medalha, eu acho que, tipo, todo esse processo que eu falei, ela é um transformador. E ela era o símbolo que eu tava procurando. Lembra quando eu falei assim, eu precisava saber se eu era capaz? Essa medalha, ela é o diferencial para mim. Ela é a metade da minha carreira. Legal. É bem no meio que ela aconteceu. E dali ela falou assim, tá aqui. Eu não precisava mais de prova nenhuma que eu podia seguir adiante, né? Bom, aproveitando, né, que você está falando de medalha, que tal a gente dar uma... Eu acho, porque fica melhor para ilustrar, né? Então vamos lá. Então eu trouxe aqui três fases aqui bem interessantes, porque hoje o atleta não pode, eu sou muito contra, eu faço campanha disso, um atleta não pode viver de resultado. Eu acho o resultado uma coisa tão cruel com o atleta e com o esporte. Machuca muita gente, machuca muitas pessoas, mata sonhos. Sonhos são muito melhores do que resultados. E eu nunca saí de casa, se eu disser, vou sair de casa porque eu tenho que conseguir um resultado. Nunca. Eu saí de casa porque eu queria realizar um sonho. Exato. Então eu acho que isso é muito importante porque o sonho se manifesta de qualquer forma. E aqui eu tenho 3 formas diferentes de sonho. Do mesmo sonho. Então vou... Tá curioso, Jefferson? Eu tô. O Jefferson tá curiosíssimo. Confesso que tô assim. Aqui eu trouxe uma pequena caixinha com algumas medalhas. E em primeiro lugar, esse presente aqui é para você. Que maravilha. O broche dos Jogos Olímpicos de 2016 do Rio. Presente do Comitê Olímpico Brasileiro. O mascote aí da Olimpíada. Que show de bola. Grande famoso Ginga. E aqui, essa medalha que eu acabei de falar do Campeonato Mundial Universitário. Gimnasias. Exatamente. Essa aqui. E como a gente falou, né? Voltando, o critério da competição, ele mudou, né? Agora ele só é até os 24 anos. Se fosse hoje, eu nunca teria colocado os pés no Campeonato Mundial. Aquele foi o último Campeonato Mundial até 28 anos. E uma medalha mesmo. Essa medalha ela é muito emblemática para mim. Essa medalha aqui, a dúvida que eu tinha em ser atleta, ela acabou quando eu conquistei essa medalha. O que eu fiz para conquistar ela, todo esse processo, sair de Manaus, vender minhas coisas, tomar essa decisão de ir para um lugar que era totalmente desconhecido, não conhecia nada em São Paulo, não sabia se ia dar certo. Eu fui deduzindo e criando uma estratégia. Essa medalha, e eu não saí de casa para conquistar essa medalha, mas eu a conquistei. Então ela é um divisor de águas na minha vida. Ela diz aqui a prova e a colocação. Sim. Ela é uma coisa assim que, de vez em quando eu tô, sabe, você tá para baixo, você não sabe se você tá meio deprê, eu olho para ela e eu lembro, eu falei, não. Concretizou um sonho, né? Sim. Então, essa aqui são as medalhas dos Jogos Pan-Americanos do Rio, 2007. Pessoal, essas medalhas são lindas e são pesadíssimas. Mas eu escutou o barulho na mesa aí, né? Então, tem a do campeão dos Jogos Pan-Americanos no Rio e a de bicampeão em Guadalajara, no México, também na prova de revezamento em 2011. Então são 3 níveis, né, de competições. Essa daí é negócio sério. Cara, que maravilha. São 3 níveis são níveis de competições diferentes. E essa aqui é uma medalha bem legal, pouca gente conhece. Essa aqui você não precisa olhar para ela, você tem que passar a mão. Essa aqui eu já conquistei recentemente, você pode ver que aqui ela está falando que é de 2019. E aqui eu conquistei como atleta guia, porque eu me tornei atleta guia depois de ter me aposentado. E eu já conquistei aqui guiando uma atleta paralímpica da classe T12. E eu guiei ela nos 100 metros e conquistei essa medalha. É uma medalha muito, muito honrosa que eu tenho na vida. Porque Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. PCN, isso. Isso. Foi medalha de bronze nos 100 metros. Braille, né? Em Braille. Que escrito em Braille. Então é uma coisa, sabe, Jefferson, é a gente acordar às 6 horas da manhã para correr atrás dos nossos sonhos. E outra é para correr atrás do sonho do realizar próximo. O sonho dos outros. Então isso aqui tem uma simbologia muito especial, uma experiência maravilhosa na minha vida. Fiz amigos para a vida toda, irmãos mesmo. Conheci uma realidade incrível, entendi por que
Nós no Brasil somos a potência mundial do esporte paralímpico e está dentro de casa. É uma coisa que vale a pena para quem quiser entender de esporte brasileiro. Vale a pena porque eles têm muito um conhecimento incrível. É uma supremacia. Aqui, eu vou deixar essa aqui por último. Eu vou inverter a ordem. Essa aqui é o grande momento, né? Surpresa, hein? Surpresa. Essa aqui é a grande história, que a gente vai poder falar dela. Essa aqui é a grande história. E ela é tipo... Ela vem pra coroar a minha vida no esporte, né? Aí eu fico até emocionado porque tudo que aconteceu para mim chegar e colocar essa medalha aqui em cima da mesa, ela é como se fosse uma equação, né? Uma equação gigante, uma equação de vida. E muita gente me falava assim, quando aconteceu toda a história, muitas pessoas que me conheciam dos bastidores do esporte, falavam assim, cara, independente da medalha, tu sempre se comportou como um medalhista olímpico. Que era uma coisa minha, né? Então por isso que eu digo, ela vem para coroar algo que eu já fazia. Então é o que eu tento passar para muita gente, assim, ame o esporte que você faz, ama o que você faz na vida. E tudo que vier desse amor vai ser maravilhoso. Tudo que vier, em qualquer momento, vai ser maravilhoso. Eu acredito que você materializou o teu sonho, né? Assim, exatamente. E essa emoção que você nos passa, ela é super importante porque você realmente cativou, foi atrás, foi em busca, né, de um resultado maravilhoso. Sim. Como eu falei, não só para você, tá bom? E fica aqui, vamos já ver a medalha, mas fica o meu agradecimento como amazonense. Sim. Porque você realmente é um grande ídolo do nosso estado. Né? Sou eu, Jefferson Mascarenhas, que estou falando, mas Sim. você é conhecido a nível internacional, não é à toa, né? E o teu nome está gravado na história do atletismo brasileiro, não só amazonense, mas sim, eu sempre converso com muita gente, né, a nível de mundo, de tudo. E eu acho que eu fiz tanta força para ser amazonense. força para ser amazonense. Tanta força. Essa foi boa. Que quando eu vi, essa força meio que gravou o nome do Amazonas em todos os lugares que eu passei. Não tem um lugar, às vezes eu leio matéria sobre mim, eu não peço. E alguém está falando sobre mim e aí coloca antes, o amazonense. Sim. Então isso já é o reflexo de todo o empenho que eu tive para mostrar, né, todo o nosso valor a nível de, não só no Brasil como no mundo. Então, muita gente me perguntou em competições, como em Olimpíadas, às vezes tem mapas, e aí as pessoas começavam a conversar comigo, estrangeiros, e ficavam me olhando assim, apontava o Brasil, e botava o dedo assim, então onde é que tu é? Mas meio que para baixo do Brasil. Eu falei, não, mas eu sou daqui. Aqui de cima. Eu sou daqui de cima. Fala, aqui, tu mora aí? Mas aí é a selva. Eu falei, não, sim, eu moro aí no meio. Tu veio da selva? Sim, aí o pessoal, meu Deus, parece que é a mistura do crocodilo Dandy com alguma coisa assim. Falei assim, não, mora ali no meio da selva. É uma coisa do outro mundo, né? Então, tipo, aqui assim, coroa toda a minha coisa do esporte, toda a minha história do esporte, perdão. Mas eu sempre coloco ela assim, sabe? Eu não tenho sempre coloco ela junto porque é um legado. E lógico, eu não consegui trazer, infelizmente, peço desculpa, não ter trazido todas, é meio difícil de carregar. Não, nem teria. Mas eu gosto de levar elas e comentar sobre elas porque elas são uma história, né? Elas juntas, elas formam o que é o esporte a nível mundial. Elas não têm um credo, uma cor, elas não têm uma diferença. Elas juntas formam tudo aquilo que a gente mais defende, né? Que é o esporte. As medalhas estão materializando momentos incríveis, né? Exato. Pode ficar à vontade. Me dê a honra, por favor. Fique à vontade. Bom, e a medalha mais cobiçada do planeta, né? Vocês não têm ideia do que é poder estar pegando uma medalha olímpica, principalmente vindo das mãos de um amazonense. Sim. Você herdou essa medalha 10 anos depois, 11 anos depois. O número da sorte é 11. Nós acompanhamos, eu acompanhei, citei sobre essa situação, né, em alguns comentários. E realmente isso aqui é a materialização mesmo do seu sonho, Sandro. Sim. E não só do seu, como eu falei antes, né, de todo o atleta amazonense, porque são duas medalhas que nós temos. São 2 medalhas. E eu quero ter a honra também de poder conversar no futuro com o outro, que é o King Kong Popoca.
Exato, Gilmar Gilmar Popoca. Popoca, meu grande amigo. Eu vi crescer no Grêmio Guanabara, onde eu também Sim. conheci a natação. E contar um pouco da história dele para o público amazonense vai ser fantástico. Eu sempre falo assim que tudo que aconteceu comigo, assim, no dia dessa competição que gerou essa medalha, por exemplo, só para ter números para vocês que estão em casa, em 2008 eu viajei 92 vezes de avião. Nossa. Em 2008. Só para Manaus eu vim 12 vezes, entre ir e voltar. Então, eu fui para a Europa 3 vezes. Eu fui para 3 ou 4 que eu tirei, já até perdi a conta. Mas o que acontece isso é que, na verdade, o que a gente estava procurando era estar entre os melhores. Então, onde tivesse uma prova, não tinha cansaço. Eu não me lembro de ter eu não me lembro em 2008 de ter ficado cansado. Você fica tão ativado, mentalmente falando, espiritualmente falando, que não tinha tempo ruim para mim. Então, a gente passou por todas as situações até chegar nesse momento. A gente sabia que a gente fazia parte daquele processo, que isso foi mais importante do que a própria conquista. A gente fazia parte do processo. Eu entrava na prova, eu sabia o nome de cada atleta, onde o cara tinha estudado, qual era o ponto fraco, qual o ponto forte. Eu estou falando de uma prova com 48 pessoas. Né? A gente sabia tudo. E a gente chegou lá muito desacreditado, porque foi a primeira e única vez que nós tivemos uma prova coletiva de esporte olímpico com atletas do Norte e Nordeste apenas. Isso é raríssimo. Aliás, não tem, só tem essa. Então a gente sabia que a gente ia vindo de uma geração gloriosa. A gente... Quais os atletas que te compuseram? Aqui foram o seguinte, são os 4 atletas. O Vicente Lenilson, que nasceu em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. O José Carlos Moreira, que nasceu em Codó, no Maranhão. Olha aí, que legal. Eu não sabia dessa história. O Bruno Lins, que nasceu em Maceió, no Alagoas. E um rapaz chamado o amazonense Sandro Viana. Então, é raríssimo. Caramba. A gente sabia que, além de ser raro... Isso era histórico mesmo. A gente sabia também que o peso que a gente tinha na mão, mas a gente sabia também dar oportunidade. Apesar de ser nós 4, nós estávamos ali conduzindo uma história de uma prova tradicional do Brasil, que é a prova de revezamento 4x100 masculino. Então a gente sabia que a gente tinha uma técnica na mão, a gente tinha cartas na manga, a gente era desconhecido, mas a gente nunca teve medo de ninguém, tinha chance de estar ao mesmo tempo que a gente estava enfrentando a melhor geração da época, entendeu? Entre eles... O Bolt estava do meu lado na prova. E o estádio com 100 mil pessoas. Então, aconteceu uma coisa que é bem... No dia da prova, um dia antes eles estavam muito preocupados. Afinal de contas, nesses termos, a gente chegou à final olímpica. E o que eles fizeram? Eles estavam tão preocupados e cientes da nossa oportunidade que eles trancaram a gente dentro do quarto. Vou contar coisas que acontecem nos bastidores da Vila Olímpica. Trancaram a gente dentro do quarto. A gente foi jantar às 6 da tarde. O treinador, com mais 2 assistentes, botaram a gente dentro do quarto e trancaram. Só ele ficou com a chave e mais uma pessoa. E mais ninguém. E com autorização para fazer aquilo. O motivo é para o cara não sair, para não fazer nada trancado. Juro por Deus. Então a gente estava num momento... Não era tão feliz. A gente estava esgotado. Porque, como eu falei, 92 voos de avião, essa competição era a última. A gente vendo uma temporada... Eu esqueci já onde é que estava a minha casa, em que lugar que eu estava. A gente estava assim, a gente já estava também saturado. A gente tinha mais um gás apenas. Depois não tinha mais nada. Então, a gente, sem saber o que fazer, a gente entrou no quarto e ficou olhando pro outro. Vamos jogar baralho? Aí, daqui a pouco, quando estava jogando baralho, vamos jogar para ver se distraía. Mas a gente sabia da pressão, estava sentindo a pressão chegar. Daqui a pouco um começava a chorar. O outro começou a chorar do nada. E os outros, tipo, não queriam ir naquela pilha porque ia chorar também. Sentindo aquela pressão. Aí mudava de assunto, vamos contar uma piada. Não quero contar piada, não. Eu sei que moral da história, quando eu vi, tava todo mundo indo dormir. Acordamos de manhã no outro dia, aí abriram a porta. A gente foi tomar café, o treinador foi junto, aquela marcação mesmo. Foi lá, tomamos um café, voltamos, fomos para o almoço cedo, aí a gente foi para a pista. Aí aconteceu uma coisa que eu acho que é a primeira vez que eu vou revelar na vida. Show, até porque eu estou com você está me deixando à vontade, Jefferson. Muito obrigado, isso aí. Você está à vontade mesmo. Quando eu cheguei no estádio, eu sou um pouco bagunçado, eu confesso, assim, com as minhas coisas. Quando eu cheguei no estádio, que eu coloquei a mochila no chão, a gente chegou muito cedo. A gente chegou na pista de aquecimento. Quando eu cheguei no estádio,
Eu olhei na minha mochila, eu senti falta da coisa que mais eu carreguei na minha vida. A bandeira do Amazonas eu deixei em cima do criado mudo. Eu estava arrumando a mochila, fui botar o uniforme, a bandeira estava dobrada assim, ó, eu saí e não vi. Eu carreguei aquela bandeira, inclusive eu fui campeão nacional, eu levantei a bandeira, eu carreguei essa bandeira para todos os lugares do planeta. E eu falei, não, agora não, eu não posso ficar assim. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu sabia que o meu treinador nunca, ele queria deixar eu ir buscar a bandeira, nunca. Aí eu aprontei. O que eu fiz? Eu falei assim, posso ir no banheiro? Ele falou, pode. Eu entrei pelo banheiro, passei por trás do corredor, fui embora. Caramba. Não falei nada. Eu falei, eu não vou nem pensar. Eu já não estava mais pensando. Eu fui embora. Talvez a bandeira fosse o meu companheiro. Eu estava me sentindo sozinho. Eu fui embora, entrei no ônibus da vila, fui embora, voltando. Todo mundo vindo, eu indo. E eu calado. No ônibus sozinho. Voltei uns 40 minutos. Peguei a bandeira, entrei no quarto, tava a bandeira, peguei a bandeira, não falei nada, saí. Alguém falou comigo, oi, mas o que tu tá fazendo aqui? Eu falei, dei tchau. Entrei de novo. Quando eu entrei no ônibus, a equipe do Japão todinha estava dentro do ônibus, indo para a competição, que chegou na nossa frente. Voltei. Quando eu voltei, mais de 1 hora depois, os caras estavam com a cara, parecia o treinador não tinha morrido, acho que tinha morrido e ressuscitado mais 2 vezes já. E eu me lembro que tinha alguém do Comitê Olímpico, e eu acho que eles falaram assim, eles já sabiam que tipo, a gente não podia mais falar nada pra gente, a gente estava muito no limite. E aí eu falei assim, alguém falou assim, olha ele aqui. Aí eu entrei assim, eu falei assim, e eu tava com a bandeira debaixo do uniforme, porque eles não sabiam onde eu tinha ido, né? Aí eu falei assim, e aí, vamos aquecer? Na maior cara de pau do mundo, todo mundo olhou assim, ó, os atletas olharam, aí levantaram, já me conheciam também, olharam, aí levantaram e a gente foi aquecer. Aí o treinador, não, pode aquecer. Tipo, não podíamos falar nada. Sei que a gente aqueceu. Eu cheguei na minha mochila, guardei a bandeira. Depois eu dei para um amigo meu, falou, se a gente for medalha, faltou isso aqui, como diria o meme, para aquela bandeira aparecer no estádio. Falei, se a gente for medalha, tu joga a bandeira para mim. Deixei com ele, né? E ele levou pro estádio. E a gente correu a prova. Ali eu descobri que o silêncio já. Então. Na maior torcida pelo time mas ali brasileiro, eu descobri que o silêncio ele é mais assustador que o barulho. Foi ali que eu percebi. 100 mil pessoas de frente para você, em silêncio, esperando você se mexer, aí é assustador. Imagino. Quando deu o tiro que todo mundo gritou, começou a gritar ao mesmo tempo, o barulho era ensurdecedor. Seu peito vibra, porque é como se fosse uma caixa de som. Todo mundo está gritando na tua direção. Você sente o seu corpo vibrar de barulho. E eu lembro só de olhar para a pista, focar, porque tem uma marquinha que a gente coloca, para o atleta pisar bem em cima e a gente saber a hora de correr. Se você perder aquele tempo, vai dar errado. A passagem vai dar errada. O que mais a gente treina é um dos grandes segredos do Brasil. E eu comecei a olhar assim e fui virando a cabeça, o corpo, já para ficar na posição, mas sem tirar o olho. Se eu olhasse de novo, eu não ia conseguir mais, porque estava muita pressão. E numa fração de segundo não tinha ninguém, aí o chão começa a tremer. Pouca gente sabe disso, porque os atletas vêm correndo, pisando com tanta força, que você sente o chão aumentando a vibração. Quando eu vi, já vinha o Vicente correndo. Quando eu vi só o pezinho dele, que é os 37. Só o pezinho pisou certinho na linha assim, ó. Quando eu pisou, que eu me mexi, eu já tava com o bastão na mão correndo. E eu peguei o bastão bem, e nós tínhamos criado uma estratégia, nós mesmos, entre os atletas, depois que a gente ficou trancado no quarto, falou assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai correr atrás da Jamaica, para pegar a Jamaica. Se a gente pegar a Jamaica, a gente pega os outros por tabela que estão no meio do caminho. Beleza. Na nossa utopia, porque na Jamaica tinha os melhores atletas do mundo. Sim. Mas a gente queria marcar a Jamaica. E quando eu peguei o bastão, eu estava junto com o atleta da Jamaica. Michael Frater, da Jamaica. Eu peguei junto, eu já percebi que o atleta da Trinidad e Tobago tinha ficado e o da China não tinha acompanhado já. E eu estava na frente do atleta da Trinidad e Tobago, que era um grande rival nosso. Só que eu não vi o Japão, da minha visão não dava para ver. E corri, cheguei, na hora que eu cheguei, eu vi que o Bolt estava se aprontando assim para receber o bastão. E eu chamei o Bruno, a gente chama, não é nem eu não chamo, é um grito. Gritei para ele, ele já foi colocando o braço.
Eu passei o bastão assim, que eu passei o bastão, eu vi que eu acertei a passagem, o bote já tinha desaparecido, com o bastão na mão. E numa fração de segundo, entre eu passar o bastão e desacelerar para parar, a prova acabou. Para ver como é rápido. Então eu soltei o bastão e desacelerei ali uns 30 metros, que eu olhei pro telão e já estava fazendo chegada. E eu vi o Codó ali brigando, e eu fazia assim, meio que com o corpo, parece que querendo ajudar ele. E aí passou na linha e eu vi, aí apareceu o Brasil em quarto. Aí eu fiquei olhando, e tipo, e o pessoal gritando, todo mundo gritando, aí já o bote comemorando, os jamaicanos correndo. E eu fui ver quem chegou em terceiro, e eu vi que o Japão chegou na nossa frente, que o Japão chegava atrás da gente. Mas eles não chegavam atrás por muito, chegavam por pouco. Então eles tinham dado a virada de mesa, Vocês né? erraram alguma coisa na prova? Não, a gente não errou. Perfeito. A gente não errou. A gente perdeu, eu posso dizer que a gente não fez o melhor tempo da vida, que é final de temporada. Sim. Mas a gente não cansaço, errou. né? A gente não tava já, mas não sei, tava no 90%, mas a gente não teve um erro, né? Aí por isso que eu fiquei olhando, falei, pô, o Japão chegou na nossa frente, eles melhoraram muito. E eu vi o tempo da Jamaica, que tava 1 segundo na frente de todo mundo. Eu falei, fizeram a prova da vida, né? Aí a gente saiu andando, mas foi tudo muito... Mas a gente tava super feliz. Eu tava feliz porque tinha acabado a temporada, eu tava saturado. E a gente tava feliz porque a gente tinha competido de igual para igual, sabe? Você sabe ali, né? como é que é Sim, isso? sim. O melhor da vida é a gente estar pronto e a gente olhar para o adversário e saber que o adversário sabe que a gente está pronto também. Quando o adversário olha para a gente com supremacia é porque a gente, em algum momento, a gente está falhando. Eles sabiam que a gente estava pronto. E a gente competiu de igual para igual. Até os japoneses me cumprimentaram também e a gente saiu da prova. Aí começamos a conversar um pouquinho, a gente nem falou nada. O treinador estava assustado, porque ele estava acostumado a treinar André Domingos, Claudinei Quirino, Edson Luciano. Nós acreditávamos que os nortistas, exatamente, não poderiam e conseguir. ele estava maravilhado, assim, porque ele sabia que aquilo era uma coisa fora do comum. Sim. Veio o representante do COB e ele falou assim, cara, a gente quase saiu daqui com 3 medalhas. Eu lembro, nunca vou esquecer isso. Ele falou assim, ó, quase que a gente entra para a história. A gente ia sair da pista com 3 medalhas. Presta atenção, em 2000 e isso lá em 2008. Malrimagem tinha vencido. A Malrimagem tinha vencido e a gente ia ser bronze no 4x100 no feminino e masculino. Ah, tá. O que aconteceu? A gente saiu da prova. Eu lembro que eu saí, eu só queria ir embora para casa. Eu fui para casa e sabe como é que é? É uma tempestade, né? Você vai se envolvendo, você vai se envolvendo. Eu me lembro que a gente voltou para a vila. O meu treinador pessoal, ele tava me andando atrás de mim. Eu era o único atleta dele, os outros 3 eram de outro treinador. E ele tava me olhando, mas ele tava meio que só me observando. E eu entrei no quarto, botei uma calça jeans, falei, não, vamos sair, vamos comer, eu não quero saber. Botei o crachá no pescoço, que é tudo o crachá te salva, né? E eu tava com o crachá, aí uma hora eu sentei na grama, assim, ó, num canto, na calçada. Aí, do nada ele sentou do meu lado e falou assim, e aí? Ele falou, eu falei, tipo, assim, foi bom, né? Mas ele tava falando se foi bom de vida. Ele tava falando que foi bom da prova. Aí eu falei, foi bom e tal. Mas eu não reclamei da prova, sabe? Mas eu acho que aquilo ali pra ele foi o comando dele pra dizer assim, calma, já acabou. Porque o treinador tem esse controle, né? Ele chegou ali do meu lado e conversou comigo. Aliás, qual é o nome do teu treinador? O treinador é Katsuhiko Nakaya. Apesar desse nome japonês, ele é brasileiro. Mas ele é filho de japonesa. E ele foi para 2 Olimpíadas na prova no 100 metros, no revezamento 4x100, e para 8 Olimpíadas como treinador. Sendo 7 como treinador do atletismo e uma como treinador preparador físico do handebol. Nessa mesma Olimpíada, vocês fizeram também 4x200? Não tivemos. Não tivemos. Agora, não passaram por... isso não. Eles tiraram do programa horário, mas agora estão voltando com a prova mista, né? Que é a prova masculino e feminino junto. Eles estão colocando a prova mista agora, que é a nova novidade. Eles tiraram assim mais por questão mesmo de popularidade das provas, né? Então, tipo, aquilo foi tudo muito mágico, mas a gente não sabia o que tinha acontecido. Eu conheço nesta carta pessoalmente o atleta jamaicano que se dopou nesse processo. Conheci ele pessoalmente. Eu competi com ele no Brasil e eu tava 1/100 atrás dele, tinha 10,18, eu tinha 10,19. Quanto tempo depois saiu a questão? 8 anos que começou a aparecer o assunto. Depois eu voltei para a Europa. 2 semanas depois eu voltei para a Europa. E quando eu voltei para a Europa, eu morei 1 mês com o Nesta Carter.
porque nós tínhamos o mesmo agente na Europa, mesmo empresário, e ele tinha uma casa, ficava todos os atletas, eu morei um mês com Nesta Carta. Não falou nada do meu lado aqui, mas ele sabia tudo o que tinha acontecido. Estou falando que eu convivia com ele. Sabia que iam ser punidos, né? No caso. Não, ele não passou na cabeça dele. Para eles achavam que eles iam ser... Ia ficar tudo por isso mesmo. E outra, a gente tem esse processo só pode durar 10 anos. Para você reivindicar uma medalha de volta, você só pode durar 10 anos. Mas vocês souberam durante isso aí que haviam... Não. Não sabiam de nada. Nada. Não, então eu imagino uma surpresa, cara, que você teve, o time brasileiro, né? De repente, herdar que isso seria uma medalha de fato, porque ninguém pode entrar dopado numa prova. 8 anos depois, quem quiser, né? Eu vibrei muito, Sandro, quando soube da então, possibilidade. Da possibilidade. Postei no quem Facebook. Quiser saber, falei que foi... Quem quiser saber essa história tintim por tintim, a série Ícaros, ela está na Netflix e ela fala, inclusive, é um documentário sobre o processo que fez eu herdar a medalha. Ela está na Netflix. Bacana, fala sobre a gente, só fala sobre tudo. E ela explica exatamente o que aconteceu. E quando começou esse processo, aí o pessoal falava que a questão era da Rússia, mas o Comitê Olímpico achou estranho, porque tinham 97% dos atletas que estavam dopados da Rússia. Na época, isso em média é 7%, tinha 97%. Então tinha 90% a mais. Eles acharam estranho e falaram, quer saber uma coisa? Tá muito estranha essa história. Vamos revisar 10 anos de exame antidoping. Quando eles saíram revisando, saiu aparecendo um monte de coisa. E apareceu o doping do Nesta Carta, que inclusive até o próprio Bolt foi lesado. Era só ele, no caso? Só ele. Até o próprio Bolt foi lesado. O Bolt já deu várias entrevistas falando que está esperando ele ir explicar. Ele não foi, né? Mas está esperando o parceiro dele de equipe ir explicar o que aconteceu, né? Mas E aí quando começou, eu me lembro que eu estava em casa, porque primeiro era uma coisa que estava acontecendo, mas eu não sabia que ia chegar em mim. E um dia eu estou em casa, no escuro, 3 da tarde, sabe quando você treina, você está morto, eu estou lá em casa, você está em casa descansando, tem 2 treinos por dia, e eu estou lá descansando, aí daqui a pouco o celular começa a brilhar, começa a tocar, eu falei, aconteceu alguma coisa, eu puxo o celular, um monte de ligação e mensagem, aí eu atendo, na hora que eu estou pegando assim, o celular está tocando, aí eu atendo, é um repórter de São Paulo. O repórter começou a falar, tudo bom e tal. Começou a falar sobre a questão do doping e tal, mas ele estava falando de uma maneira meio genérica. Você nem entendeu. Eu não estava entendendo, acho que eu estava dormindo também. Aí ele começou a falar, o que você acha e tal? Eu falei, olha, não, é importante a aplicação das regras, o atleta tem que respeitar. Aí uma hora ele percebeu que eu não estava entendendo. Ele falou, escuta, tu tá onde? Eu falei, eu tô em casa. Tu sabe o que tá acontecendo? Eu falei, rapaz, não, que o pessoal foi pego no doping e tal. Falei, tu tem televisão aí? Liga aí. Eu liguei, aí tava falando que um atleta do Jamaica tinha tal. Aí ele falou assim, cara, tu sabia que o atleta da tua prova, da prova que tu venceu, foi pego no doping? E que vocês podem herdar a medalha? Olha, eu quando eu comecei a conversar com ele, 25 minutos depois, que repórter é rápido, já tinha uma empresa, tinha uma equipe com link ao vivo na porta da minha casa. Eu não sei como eles chegaram lá, que eu não dei o endereço. Que legal, eles estavam na porta da minha casa já me entrevistando. Foi muito rápido. E aí aí realmente veio aquele choque. Eu falei, meu Deus, será? Não é possível. Aí quando você começa a fazer um feedback, meus amigos, né, começaram a falar, uma amiga minha, eu sabia que tinha coisa errada, eu sabia. A Thaísa Preste, né, que foi medalha de bronze. Eu sabia que tinha alguma coisa errada e me ligava, e altas fofocas, né, no telefone. Já formaram um grupo, não sei o quê, os medalhistas. A imprensa já formou um grupo com a gente, do nada, assim. E a gente começou a conversar, só que aí veio um outro processo, que pouca gente sabe, veio a medalha aqui na frente, que depois de 8 anos, nós tivemos mais 3 anos de batalha judicial. Que uma coisa é você ser pego no doping, outra coisa é você aceitar, né? A Jamaica não aceitou. Recorreram, tudo mais. Então eles recorreram. A gente, como 4º lugar, a gente não podia entrar no processo judicial, porque nós éramos os herdeiros. Então a gente teve que só torcer. E o que eu mais ouvi foi que não ia dar certo. Vocês acham que vai tirar a medalha do cara lá, pô? O cara é o melhor do mundo, vai tirar a medalha dele para ficar com uma menos. Não, que ele fez a tríplice coroa, não sei o quê. E aí a Jamaica, eu me especializei em jornal jamaicano. Eu li jornal The Gleaner, The Gardener. Eu li todos, todo dia. Porque eles falavam muito a respeito, falavam, não, o Comitê Olímpico tá doido.
8 anos depois vai querer tomar medalha, não sei o que e tal. Porque não, isso aí... Esse doping aí não é mais doping, que não sei o que e tal. E uma discussão, cada um com a sua teoria, né? Aí eles entraram com recurso. No recurso, eles gastaram $400 mil. No recurso. E contrataram um escritório inglês na Grã-Bretanha, em Londres, para ir para a batalha. A gente não entrou com um centavo. A gente tinha só que torcer que a gente tivesse feito a coisa certa. Então foram 3 anos também de martírio, porque a gente tinha que ouvir todo dia a Corte Internacional do Esporte, ela não responde ninguém, ela é totalmente independente, ela não dá explicação, ela só pronuncia o resultado. Ela não diz a hora, o dia, nem o momento. Um belo dia ela, isso aqui vai ser assim agora. E a gente ficava acompanhando, eu me lembro que tinha uma fila de processos, e a gente se atrasou mais, porque na época o Paulo Guerreiro foi pego no doping, muita gente conhece essa história, e ele estava pedindo um recurso para ir jogar a Copa do Mundo. O nosso processo se atrasou, porque nós teve que julgar o do Paulo Guerreiro, e a gente perdeu mais uns meses. Exatamente, moral da história. Faltando 28 dias para expirar o processo. Depois de 10 anos, o resultado saiu. Que é o resultado definitivo saiu. É que era uma estratégia da Jamaica jogar o processo para depois do prazo, para expirar. Mas faltando 28 dias, aí o martelo foi batido e aí, enfim, aconteceu, né? Aí veio, enfim, eu fiquei esperando, porque já existiu na Olimpíada 2000, que uma medalha foi caçada e a medalha não foi devolvida. Ela ficou para o Museu Olímpico. Então a medalha ficou no limbo. Tiraram de um atleta, mas eles não garantiram que era o direito do outro. Então não ficou nem com um nem com o outro. A gente correu esse risco com essa medalha. Então a gente passou 3 anos, foram muito difíceis. Que mas perrengue, não? Eu ficava entrando no site do Comitê Olímpico, porque tá lá a prova, tava lá dizendo que estava em análise, e tu só é oficial se aparecer a medalhinha do lado do teu nome. Eu ficava olhando todo dia. Tô falando, foi um processo... Se apareceu o teu nome do lado. Aparecia, até que, enfim, isso aconteceu. Então, tipo, é uma história fantástica. Caramba, é uma história surreal de tudo que isso aconteceu. E isso só foi possível porque realmente eu não só segui as regras, né? Mas eu fiz um esporte de coração, né? Fiz um esporte de amor. Fiz um esporte sem esperar nada em volta, em troca, e dei tudo que eu tinha. Sim. E de repente o esporte se sentiu na necessidade de me retribuir. E tá aí a retribuição. Sandro, como amazonense, como brasileiro, né, só tenho a te agradecer. Agradecer mesmo pelo... Sei que muita gente gostaria de estar no meu lugar aqui, te entrevistando, te perguntando muita coisa, como Sim. Diariamente as pessoas falam de você, né? Mas assim, te agradecer mesmo, porque pela tua simplicidade, né, pela história que tu contaste do esquecimento da bandeira e retornar para poder... Isso mostra o grande amor que você tem pela nossa cidade, pelo nosso estado. Eu até esqueci essa parte, estava tão entusiasmado aqui, que eu esqueci o que aconteceu. Eu depois... Porque o meu treinador sofreu muito, o treinador da equipe sofreu muito. Ele é um cara grande paizão mesmo. Diante de todas as dificuldades. O treinador mesmo? É o Jaime Neto. Jaime Neto Júnior. Então ele é um grande paizão assim no esporte brasileiro, assim, ele gosta do esporte que ele pratica. Já passou por todas as dificuldades, mas ele gosta do esporte que ele pratica e ele passou muito sofrimento. Sabe quando foi que eu fui explicar para ele o que foi que aconteceu? Isso foi em 2008. E ele ficou sem saber onde eu estava. Até que em 2019 eu tive um encontro com ele. E nós estávamos numa reunião já de confraternização das medalhas. E em público eu expliquei para ele essa mesma história para ti e eu pedi desculpa dele. Ele não sabia disso. Aí ele olhou para mim e falou assim: se fosse isso era só tu ter me pedido. Eu ia buscar, né?
Com certeza. Mas olha, vai saber, né? Eu quase estraguei tudo. Mas eu levei todo esse tempo para eu criar coragem de explicar para ele. Assim, cheguei na frente dele e expliquei a situação. E eu falei assim, então eu te peço desculpa. Aí ele ficou me olhando assim. Falou, imagina, ele ficou esperando, porque ele queria saber onde esse cara... Porque eles procuraram o estádio inteiro e eu tinha sumido. Imagino o desespero, porque a gente não vai montar um revezamento, e são 4, né? E aí, pô, some algum, onde é que tá o atleta tal? Você é desclassificado. Você fica maluco, né? Sandro, mano, te agradeço muito. Nós estamos indo para a parte final do nossa entrevista. Tem uma medalha ainda guardada aqui, ali. Eu acho muito importante, sabe? É a questão da representatividade. Por isso que eu digo assim, eu falo muito para os atletas, prestem atenção no que vocês fazem. Façam o que vocês fazem, não importa o que vocês vão ganhar em troca, mas façam de uma maneira que vocês tenham orgulho do que vocês fazem. Vocês pode ser que não imagine, mas como você bem falou, tá todo mundo observando o que você está fazendo e avaliando o que você está fazendo. Principalmente a distância, porque uma coisa é a distância, outra coisa é na hora da presente. Então essa aqui é uma medalha também que eu tenho muito orgulho de conduzir, porque eu acredito que o esporte sim é uma ferramenta da sociedade que tem o mesmo peso que as outras para fazer a diferença, né? No social. Então essa medalha aqui, eu acho que você tem essa medalha aqui. Essa medalha aqui é a medalha Rui Araújo, né? Medalha Rui Araújo, que é a condecoração máxima da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, qual eu tive muito orgulho de receber como atleta. Jefferson também recebeu. E como amazonense, então, principalmente para mim, eu tenho é imensurável o orgulho que eu tenho de ter conduzido essa medalha, de estar lá, de receber essa medalha e saber que eu levei o esporte para esse patamar, junto com grandes nomes, né? São médicos, são juristas, são advogados, são militares, são pessoas que trazem grande contribuição para o Estado. Então, nós trouxemos, e o Jefferson sabe, tá vendo aqui, ele sabe o peso que tem. Então, recebeu a medalha com essa por unanimidade, né? Porque é uma votação unânime dos deputados, e receber essa medalha e conduzi-la é uma honra muito grande. Essa medalha aqui, ela é uma dimensão de todas essas outras. É a dimensão não só de conquistar uma medalha, gente, como eu falo assim, não de um resultado, mas sim de uma dedicação de vida. Por isso, eu tenho muito orgulho dela aqui, eu acho ela sensacional. E foi um momento muito especial da minha vida estar recebendo essa medalha, porque eu sei que a medalha é o reconhecimento que eu estou recebendo do meu estado, que é uma... Nem eu sei por que eu tenho tanto amor pelo estado, mas é desde criança. Então, tudo que vem do meu estado para mim é maravilhoso. Gente, Manaus é o melhor lugar do mundo para se viver, o Amazonas é o melhor lugar do mundo para viver, na concepção do Sandro Viana, tá? Então, tudo que vem dele é especial. Então, eu pego essa medalha, eu sei que essas medalhas são representações do mundo, eu coloco junto aqui para saber que, assim, a obra está completa. Então, eu trouxe aqui, são várias fases de um processo que é um processo de sucesso, não só pela materialização do resultado, mas sim pelas histórias que cada uma tem. O Jefferson sabe muito bem como é que é. Eu tenho uma história com o Jefferson que é maravilhosa. Eu não conquistei uma medalha, mas eu conto essa história para o mundo inteiro, que o dia que eu fiz triatlon, o mundo inteiro, e eu conto a parte do Jefferson Mascarenhas. Da hora que eu vi ele nadando, o cara não nadava, ele dava, sei lá, isso é uma outra coisa, uma outra dimensão. Imagina um rapaz, eu não me lembro, eu acho que eu tinha 17 anos. Então, tipo, assim, a primeiro contato é uma coisa surreal, fantástica. Eu via falar que existia um atleta que era do nível tal. E eu vi ele, de repente, inusitadamente, estava na mesma prova do que eu. Então, vou contar essa história para sempre. Nós já competimos juntos. A gente pode dizer que um dia a gente competiu juntos. Então, isso tudo aqui conta uma história que a gente conhece de muitos atletas e sabe do potencial que a gente tem. Eu fico muito feliz de ter contribuído humildemente com essas medalhas para o estado do Amazonas. Eu espero que elas fiquem sempre. Eu tô num projeto para estar criando o meu museu e colocar lá tudo isso e muito mais coisas, que é para contar mais dessa história, para que as pessoas tenham contato e que inspire futuras gerações, né? Com certeza. Sandro, aqui, essa aqui que eu estava aguardando aqui. Que bacana. Essas medalhas que você falou, e finalizando com a medalha do Rui Araújo,
Isso aí é a cereja do A bolo. cereja do bolo. Então, eu falei isso para todo mundo sobre essa situação, né? Não tenho tantos títulos como você conquistou, mas conquistei alguns aí e fui reconhecido pelo meu estado. Pronto. Perfeito. Pronto. Né? Fui chamado sozinho Sim. no dia que foi no passado esse título, né? E foi realmente uma coisa que coroou a minha carreira como atleta. Eu poderia ter ido muito mais longe, mas eu conquistei uma coisa que foi fantástica através de pessoas que reconheceram todo o esforço, todo o talento, né, que nós tivemos aí em disputar a natação, o próprio triatlo. Então isso aí sinto-se orgulhoso como eu me senti também, porque isso aí é o agradecimento do Estado a você que tanto fez pelo nosso Estado. Então você, com certeza, é uma das grandes representações que nós tivemos no esporte, é um dos maiores esportistas de todos os tempos no nosso estado do Amazonas. E eu te agradeço mais uma vez pela tua vinda a esse programa Fera das Águas. Fera das Águas. Que veio hoje abrir um espaço para contar a história de um talento, de um ídolo amazonense, que é você, tá bem? Então, assim, eu queria que você deixasse suas considerações finais. Sim. E peço às pessoas que estejam assistindo o programa que não deixem de curtir, se inscrever, curtir e compartilhar, para que a gente possa cada vez fazer um programa melhor, tá bem, gente? Não, o que eu quero dizer para todos vocês que quando vocês estiverem nadando, tô aqui num programa da natação, tenho um orgulho imensurável. Quando vocês estiverem nadando, você sabe que eu sou fã de vocês, eu sou fã do esporte, quem pratica o esporte na Amazônia para mim é tudo. Eu acompanho tudo, vocês não fazem ideia como eu sou obcecado pelo esporte amazonense, então eu presto atenção em tudo, eu vou em tudo, se eu pudesse eu passava a ver, eu sou viciado mesmo, não posso falar mesmo. Então eu acompanho tudo, 24 horas por dia, eu sei tudo que está acontecendo, eu tenho um orgulho, eu cresci na piscina, então eu conheço o legado, a disciplina, a educação, a tradicionalidade da natação amazonense, como ela se comporta, eu acho incrível, eu acho um exemplo fantástico. Então, eu só agradeço, eu vim aqui para contribuir, mas para dizer que eu sou aqui, ó, um colega de vocês aqui, é como se eu fosse o vizinho e vim oferecer aqui uma xícara de açúcar, caso esteja precisando. Olha, nós estamos juntos, eu fico feliz demais de estar participando, quero desejar boa sorte esse programa, ter tudo para dar certo, um espaço para que a gente possa estar à vontade, né? Eu tinha que trazer algum tipo de contribuição para ajudar e eu achei sensacional, me senti à vontade para contar muitas histórias bem legais, que são histórias de bastidores que eu acho o máximo, e justamente isso, eu vim aqui com vontade de mostrar que eu também faço parte dessa família, e eu gosto de ver o esporte amazonense como uma família, né? Um esporte que trouxe e traz, gente, você pode ter certeza, para mim, eu não vou aceitar nunca de ninguém dizer que o esporte amazonense é inferior a qualquer esporte do mundo. Para mim, eu sei do potencial dos atletas, eu sei do potencial do esporte, e eu fiz a minha contribuição para ajudar também a mostrar que o esporte do Amazonas é tudo isso. E a gente, com certeza, vai ter um futuro brilhante, a gente tem muita coisa para oferecer, a vida está aí, o mundo está aí, para quem quiser fazer história. Nós vamos continuar fazendo história. A minha história está aqui, que sirva de exemplo, quem quiser entrar em contato comigo. Nesse momento eu estou off, que o meu celular quebrou. Mas hoje já resolvo, mas eu estou na rede social, me procura e pode perguntar qualquer coisa. Sandro, como é que faz para calçar o sapatilha com uma mão só? Ou como é que faz para... Me pergunte. Se eu não souber, eu vou mandar você para alguém que saiba. Mas o importante é estar compartilhando, estar fazendo o esporte se movimentar. E a gente vai com certeza continuar. Eu vou continuar. Agora eu estou nos bastidores, sabe, Jefferson? Estou trabalhando administrativamente, não só com contato dentro do Comitê Olímpico Brasileiro, do Paralímpico e da Confederação Brasileira de Atletismo. Estou agora, junto com o governo do estado, supervisionando o projeto PELSE, que vai dar espaço para 5 esportes, inclusive o atletismo e a natação, para fazer um projeto grandioso. Mas você pode ter certeza que eu estou brigando pelo esporte do norte, e eu sei que nunca teve briga nenhuma, nós nunca tivemos uma representatividade nenhuma, e não vai ser eu com uma medalha olímpica que vou ficar em casa sentado só assistindo, com certeza. Se eu tenho essa oportunidade, como eu falei, oportunidade para mim é tudo, eu vou usar essa medalha para abrir muito mais portas para a gente. Então, mais uma vez, a gente agradece, Sandro, pela sua vinda ao programa Fera das Águas. Show de bola. Pela Star TV. Foi legal demais. Tá bem?
Então, mais uma vez agradecemos, finalizando aqui nosso programa. E não esqueçam de se inscrever, compartilhar e curtir as nossas matérias, tá bem, gente? Forte abraço a todos.